Está gravando, pode começar. Então, a comida para mim, ali mesmo me trouxeram. Todos em minha pontaria punham prezado valor. O imaginar o senhor não pode. Como foi que eu achei gosto naquela comida? As ganas que era de feijão, carne seca, arroz, Maria Gomes e angu. Ao que bebi água, muita. Bebi restilo. O café que chupo. Zé bebê-lo, revindo, me gabou. Tu és tudo, Reobaldo Tatarana, cobra voadeira. Antes Zé Bebelo me ofereceu mais restilo. O tanto também bebeu. As saúdes. Seria só um desconto de um começo de remorso, por me temer em consciência. A gente sabe mais. De um homem é o que ele esconde. Ah, urutu branco. Assim é que você devia se chamar. E amigos somos. A ver um dia a gente vai entrar juntos no triunfal na forte cidade de Januária. Aprontado ele falou, ao que resposta não dei. Amigo, eu ali do lado de Zé Bebelo, mas Zé Bebelo não estava do lado de ninguém. Zé Bebelo, cortador de caminhos. Amigo? Eu era, sim, senhor. Aquele homem me sabia, entendia meu sentimento, a ser, que entendia meu sentimento, mas só até uma parte. Não entendia o depois do fim, o confrontante. Assemelhado a ele, pensei. Eu visse que traindo ele estivesse, ele morria. Morria da mão de um amigo. Jurei calado. E desde naquela hora, a minha ideia se avançou por lá, na grande cidade de Januária, onde eu queria comparecer, mas sem glórias, de guerra nenhuma, nem acompanhamentos. Lembrado de que no hotel e nas casas de família, na Januária, se usa a toalha pequena de se enxugar os pés e se conversa bem. Desejei foi conhecer o pessoal sensato, eu no meio, uns em seus pagáveis trabalhos, outros em descanso cometido, o povo morador. A passeada das bonitas moças morenas, tão socialmente, algumas delas com os cabelos mais pretos rebrilhados, cheirando a óleo de um buzeiro, uma flor airada, enfeitando o espírito daqueles cabelos certos. A Januária eu ia, mas de Adorim ver o vapor chegar com apito, a gente esperando toda no porto. Ali o tempo, a rapaziada suava, cuidando nos alambigues, como perfeito se faz. Assim, essas cachaças e 26 cheirosas, tomando gosto e cor queimada nas grandes dornas de Umburana. Ao menos, daí desajoelhei e vim para a alpendrada avistar o que se passava com Diadorim. E eu estipulava meu direito de reverter por onde que eu quisesse. Por meu rifle certeiro, era que tinha defendido de tomação o chiqueiro e a tulha nos assaltos, e então até a casa. Diadorim guerreava, a seu comprazer, sem deszelar, sem querer ser estorvado. Datado que Deus que me livrou. Livrava também meu amigo de todo comezinho. Perigo. As raivas naquela varanda viam e caíam demasiadas. Vi. Tiros altos, revoantes, eram os bandos de balas. Assunto de um homem que estava deitado mal, atravessado. Pensei que assim em pouco descanso. Vamos levar para a capela. Zé Bebelo mandou. Assunto que era o Acrísio morto, no meio torto. Devia de ter passado sem tribulação. Agora não caçava uma vela, para a improvisão dele se acender? Quem tem um rosário?
Mas no sobrevento, o Cavalcante se exclamou: Ah, que estão matando os cavalos! Ai, e era! Aí lá, cheio de curralão, com a boa animalada nossa, os pobres dos cavalos ali presos, tão sadios todos, que não tinham culpa de nada, e eles, cães, aqueles sem temor de Deus, nem justiça de coração, se viravam para judiar e estragar o rasgável da alma da gente. No vivo dos cavalos, a torto e direito, fazendo fogo, ânsias ver aquilo, alto e baixos, entendo sem saber que era o destapar do demônio. Os cavalos desesperaram em roda, sacolejados, escalopeando. Uns saltavam erguidos em chaça, as mãos cascantes, se deitando uns nos outros, retombados no enrolar de um rolo, que reboldeou, batendo com uma porção de cabeça no ar, os pescoços e as crinas sacudidas, esticadas, espinhosas. Eles eram só umas curvas retorcidas, consoante o agarre do rincho fino e curtinho de raiva, rinchado, e o relincho de medo, curto também, o grave e rouco, como urro de onça, soprado das ventas todas abertas. Curro que giraram, trompando nas cercas, escolceantes no esparrame, no desembesto. Naquilo tudo a gente viu um não haver de doidas asas. Tiravam poeira de qualquer pedra. Iam caindo, achatavam no chão, abrindo as mãos, só os queixos ou os topetes para cima, uma tremura. Iam caindo quase todos. E todos. Agora os de tardar no morrer rinchavam de dor, o que era um gemido alto, roncado, de uns como se estivessem quase falando, de outros zunido, estrito nos dentes, ou saído com custo. Aquele rincho não respirava, o bicho largando as forças, vinha de apertos de sufocados. Os mais malditos, os desgraçados. O Fafafá chorava, João Vaqueiro chorava. Como a gente toda tirava lágrimas. Não se podia ter mão naquela malvadez. Não havia remédio. A tala, eles, os Hermógenes, matavam conforme queriam, a matança por arruinar. Atiravam até no gado, alheio, nos bois e vacas, tão mansos, que desde o começo não tinham querido vir por se proteger mais perto da casa. Onde se via os animais iam amontoando, mal morridos os nossos cavalos. Agora começamos a tremer. Onde olhar e ouvir a coisa inventada, mais triste e terrível, por no escasso de tempo não caber. A cerca era alta, eles não tiveram fuga. Só um cavalão claro, que era o de mão de lixa, e se chamava Safirento. Se aprumou nas alças, ficou suspenso, cochilasse desbruçado na régua, que nem que sendo pesada em balança um ponto. As nádegas, ancas, mostrava para cá grossas carnes, depois tombou para fora, se afundou para lá, nem a gente podia ver como terminava. A pura maldade. A gente jurava vingança. E aí, não se divulgava mais cavalo correndo. Todos tinham sido distribuídos, derrubados. Passo. Posso pegar? Pode? Vamos lá. Aquilo pedia que Deus mesmo viesse, carnal, em seus avessos, os olhos formados. Nós rogávamos as pragas. Ah, mas a fé nem vê a desordem ao redor. Acho que Deus não quer consertar nada a não ser pelo completo contrato. Deus é uma plantação, a gente e as areias. Aturado o que se pegou a ouvir eram aqueles assombrados rinchos de corposo sofrimento, aquele rinchado medonho dos cavalos em meia morte, que era a espada de aflição, e carecia de alguém ir para, com pontaria caridosa, em um e um, com a dramada deles acabar,
apagar o centro daquela dor, mas não podíamos. O Senhor escutar e saber, os cavalos em sangue e espuma vermelha, esbarrando uns nos outros para morrer e não morrer, e o rinchar era um choro alargado, despregado, uma voz deles que levantava os couros, mesmo uma voz de coisas da gente. Os cavalos estavam sofrendo com urgência. Eles não entendiam a dor também. Antes estavam perguntando por piedade. Ah, eu vou lá livrar da vida os pobrecinhos. Foi o que Fafafa bramou. Mas não deixamos, porque isso consumava loucura. Não dava 2 passos no eirado e ele morria fuzilamento. Em balas se varava. Ah, agarramos segurado o Fafafa. A gente tinha de parar presa dentro de casa, combatendo no possível enquanto a ruindade enorme acontecia. O Senhor não sabe. Rincho de cavalo padecente assim, de repente engrossa e acusa buracões profundos. E às vezes dá um ronco quase de porco, ou que desafina, esfregante, traz a dana deles no Senhor, as dores, e se pensa que eles viraram outra qualidade de bichos, excomungadamente. O Senhor abre a boca, o pelo da gente se arrupeia de total gastura, o sobrigelo. E quando a gente ouve uma porção de animais se ser em grande martírio, a menção na ideia é a de que o mundo pode se acabar. Ah, que é que o bicho fez? Que é que o bicho paga? Ficamos naquelas solidões, a lembrar que tão bonitos, tão bons, ainda há pouco esses eram cavalinhos nossos, sertanejos, e que agora estraçalhados daquela maneira não tinham nosso socorro. Não podíamos. E que era que queriam esses Hermógenes? De certo seria a tensão deles deixar aqueles relinchos infelizes em roda da gente, dia e noite dia e noite, para não se aguentar no fim de alguma hora e se entrar no inferno. Senhor, então, visse-se bebê-lo. Ele terrivelmente todo pensava, feito o carro e os bois se desarrancando num atoleiro. Mesmo mestremente ele comandava. Apuremos fogo, abaixado. Fogo daqui, dali, em ira de compaixão. Adiantava nada. Com pranchas de munição que a gente gastasse, não alcançávamos de valer aos animais com o curral naquela distância. Atirar de salva no inimigo amoitado não rendia. No que se estava, o despoder da gente, o duro do dia. Ah, pois, então me subi para fora do real. Recei. Sabe o Senhor como recei? Assim foi, que Deus era fortíssimo e exato, mas só na segunda parte. E que eu esperava, como até as pedras esperam. A faz mal, não tem cavalo rinchando nenhum, não são os cavalos todos que estão rinchando. Quem está rinchando, desgraçado, é o Hermógenes, nas peles de dentro, no sombrio do corpo, no arranhar dos órgãos, como um dia vai ser por meu conforme. Assim, de hoje em diante e doravante, sempre temos de ser. Ele, o Hermógenes, meu de morte, eu militão, ele guerreiro. Assim um relincho em restos, trescortado. Aqueles cavalos suavam de derradeira dor. Agarrávamos o Fafafa, segurado, disse o Senhor. Mas, mais de repente, uma ruaz disse, ah, bom, vigia, olha lá. O que era? Que eles, quem havia de não crer, que eles mesmos agora estavam atirando por misericórdia nos cavalos sobre feridos para eles dar paz. Ao que estavam, as graças a Deus, exclamou-se bebê-lo alumiado com um alívio de homem bom. Ah, é Marmo, o Alaripe exclamou também, mas o Fafafa nem nada não disse, não conseguia. O quanto pôde se assentou no chão com as 2 mãos apertando os lados da cara e cheio chorou, feito criança. Com todo o nosso respeito, com a valentia, ele agora se chorava. Passo. Posso ler. Aí, então, se esperou. Durado de um certo tempo, descansamos os rifles, nem um tirozinho não se deu.
o intervalo para deixar a eles folga de matarem em definitivo nossos próprios cavalos. Mesmo quando o arraso do último rincho no ar se desfez de vez, a gente ainda se estarrecia quietos, um tempo grande, mais prazo, até que o sonho, o silêncio e a lembrança daquele sofrer pudesse se enralecer, embora para algum longe. Daí depois tudo recomeçou de novo, em mais bravo. E nisto que conta ao Senhor se vê o sertão do mundo. Que Deus existe, sim, devagarinho, depressa. Ele existe, mas quase só por intermédio da ação das pessoas, de bons e maus. Coisas imensas no mundo, o grande sertão, é a forte arma. Deus é um gatilho? Mas conto menos do que foi. A meio, por em dobro, não contar. Assim seja que o Senhor uma ideia se faça. Altas misérias nossas. Mesmo eu, que o Senhor já viu, reviro retentiva, com o espelho sem dobro de lumes e tudo, graúdo e miúdo, guardo, mesmo eu não acerto no descrever o que se passou assim, passando cercados guerreantes dentro da casa dos tucanos, pelas balas dos capangas do Hermógenes, por causa. Vá de retro. Nanjo os dias e as noites não recordo. Digo os 6, e acho que minto. Se der por os 5 ou 4, não minto mais, só foi um tempo. Só que alargou demora de anos. Às vezes achei, ou às vezes também, por diversos sentir. Acho que se perpassou. No zul de um minuto mito, briga de beija-flor. Agora que mais idoso me vejo, e quanto mais remoto aquilo reside, a lembrança demuda de valor, se transforma, se compõe em uma espécie de decorrido formoso. Conseguiu pensar direito. Penso como um rio tanto anda, que as árvores das beiradas mal nem vejo. Quem me entende? O que eu queira. Os fatos passados obedecem a gente. Os envir também. Só o poder do presente é que é furiável? Não. Esse obedece igual. E é o que é. Isto já aprendi. A bobeia, pois de mim isto que é, o senhor saiba, é lavar ouro. Então, onde é que está a verdadeira lâmpada de Deus? A lisa e real verdade. Assim que aqueles dias e noites se entupiram emendados num ataranto servindo para terrível coisa só. Aí era um tempo no tempo. A gente povoava um alvo encoberto, confinado. O senhor sabe o que é se caber estabelecido dessa constante maneira? Se deram, não sei, os quantos 1000 tiros. Isso, nas minhas orelhas, aumentou. O que azoava sempre os eximia, pipocava, proprial, estralejava. Assentes o reboco e os vedos, as linhas e telhas da antiga casarona alheia, era o que para a gente antepunha defesa. Pudesse narrar, falo para o senhor crer, que a casa grande toda ressentia, rangendo queixumes, e em seus escuros passos se esquentava. Ao por mim, hora em que pensei, eles iam acabar arriando tudo, aquela fazenda em quadradão. Não foi, como logo o senhor vai ver. Porque o que o senhor vai é ouvir toda a história contada. Morreu mais o Berósio, morreu o Cajueiro, o Moçambicão e Quinqueiroz, para a gente se sortir, traziam as quantidades de balas. Rente, Zé Bebelo andava em toda parte, mandando-se atirar, economizado e certeiro. Ah, Oé, meus filhos, não vão desperdiçar, matem só gente viva, ele trestampava. É coragem e quer pete, que o morto, morrido e matado não agride mais. Aí cada um gritava para os outros valentia de exclamação, para que o medo não houvesse. Aí os Judas xingávamos. Para não se ter medo? Ah, para não se ter medo é que se vai a raiva, a seco, de dor do calor de inchação, aquele meu braço sempre piorava. A Laripe me cedeu, de bondoso, uma vasilha com água fria, carreou para mim.
E entre meio de atirar, eu molhava bem um pano, torcia por cima do braço o gotejado frescor de alívio. Um companheiro sempre me ajudando, conforme agradeci. Um urucuiano, daqueles 5 urucuianos de Zé Bebelo. Isso, num instante, estranhei. Notei de repente, aquele homem fazia tempo que não se arredava de mim, sempre me seguindo por perto. Solevei uma desconfiança. Sempre o vulto presente daquele homem. Seria só por acasos? O urucuiano deles, que o Salúcio se chamava. O que tinha os olhos miudinhos em cara redonda, boca mole e 7 fios de barba, compridos no queixo. Arreliado, falei. Que é? Tu amigou comigo? Tatu, tua casa, para ele. Semisério, ele se riu. Compasso urucuiano, dos olhos verdes, homem muito feioso. Ainda nada não disse, coçou a barriga com as costas dobradas da mão. Gesto de urucuiano. Eu bati com a minha mão direita por cima da canhota, que pegava o rifle, e deixei deixada, gesto de jagunço. Apertei com ele. Ao que me quer? Me deu resposta. Ao assistir o senhor, sua bizarrice, o senhor é atirador. É no junto do que sabe bem, que a gente aprende melhor. A verdade com que ele me louvava. Se riu muito sincero. Não desgostei da companhia dele, para os bastantes silêncios. Assim é o que digo, que quando o tiroteio batia forte de lá, e daí de repente estiava, aquilo servia um pesado, salteção. Surdo pensei, aqueles Hermógenes eram gente tal como nós, até pouquinho tempo reunidos companheiros, se diz, irmãos, e agora se atratavam naquela vontade de desigualar. Mas por quê? Então o mundo era muita doideira e pouca razão? De perto, a doideira não se figurava transcrita, pois o urucuiano, Salúcio, João, mais olhei. Ali ajoelhado, ele mirava e atirava. Atirava e fechava os olhos. Quando abria outra vez, queria ver alguém vivo? Passo. Sosseguei. Aí eu não devia de pensar tantas ideias. O pensar assim produzia mal. Já era invocar o receio. Por que, então, eu sobrava fora da roda? Havia de ir esfriar sozinho? Havia de ir esfriar sozinho. Agora, por me valer, eu tinha de me ser como os outros. A força unida da gente mamava, era no sussenso da ira. O ódio quase sem rumo, sem porteira. Do Hermógenes e do Ricardão? Neles eu nem pensava. Antes pensei outra vez, foi no embuste do urucuiano. Atual, ele se ajoelhava, dobroso, com a perna muito para trás, a outra muito para diante. Aquele homem, achei, estava mandado por Zé Bebelo para espreitar meus atos. A prova que era de que Zé Bebelo despachava traição. As espumas dele me espirravam. Será que fosse para o urucuiano Salúcio, no primeiro descuido meu, me amortizar? Tanto não apostei. Zé Bebelo me queria vigiado, para eu não contar aos outros a verdade. Ora bem, que uns companheiros tinham avistado os bilhetes eu escrever. O fato esquisito, assim, em hora de começo de fogo. Mas, por certo, pensavam que era para fazendeiros amigos nossos, chefes de homens, rogando que viessem com retaguarda e reforço. Agora Zé Bebelo temia que eu candongasse. Aí mandou o urucuiano fazer a minha sombra. Mas Zé Bebelo carecia de mim, enquanto o cerco de combate desse de durar. Traidor mesmo, traidor. E eu também não precisava dele. Da cabeça de pensar exato? Ao que, naquele tempo, eu não sabia pensar com poder. Aprendendo eu estava, não sabia pensar com poder, por isso matava. Eu aqui, os de lá, do lado de lá. A anganha, que em riba da gente se despejavam,
balaços de tantos rifles, balas que quebram tetos e portas. Ah, isso era desgraça sem mão mandante, ofensa sem nenhum fazedor, quase feito uma chuva de pedra, acontecer de trovões e raios, tempestade. Parecesse? E eu ia ter raiva dos homens que não enxergava? Podia ter? Tinha. Toda era, tinha, toda. Era dos que eu matava bem. Mas nem bem não era mesmo raiva, era só confirmação. Desse jeito foi que entardeceu, o sol piscou. A gente tendo perdido a certeza dos horários do dia, afã de desassossego, afã de dessossego era só. Daí pegava um cansaço. Fechasse a noite, o perigo podia vir a ser maior. Os Hermógenes não iam investir mediante trevas para um fim ali dentro de coronha e faca? Morreu mais o quiabo. Outros atestavam os ferimentos. Por se necessitar da capela, os defuntos a gente foi levando para um cômodo pequeno e sem janela, que era pegado na escadinha do corredor. A Laripe apareceu com uma vela, acendeu, enfiada numa garrafa. Vela sozinha para eles todos. Aí as lamparinas e candeias não bastavam? Debaixo de um alumiar de candeia, Zé Bebelo estava me convidando. Arte que logo entendi. Ele tinha mandado vir Joaquim Beiju e o Quips para ser segredado. Agora, aqueles dois era para surtirem, saindo rastejando, conforme o quiçá. E cada um levavam seu punhado de bilhetes enviados. Para uma banda, um, o outro da outra. O que Deus aprovasse, chegava. Assim eles aceitaram de cumprir e motivos não perguntaram. Tudo em encoberto. Então, se Zé Bebelo guardava uma tensão honesta, porque dito e feito era que não punha todo o mundo ciente do tramado, ainda esperei. Mas, dirá o Senhor, por que era que eu também não delatava aquilo, os efeitos e projetos? Ao menos a de Adorim e a Laripe eu não contava. Deponho que não sei. Aos perigos, os perigos. Só de uma coisa eu forte sabia. Só que eu ia vigiar sempre Zé Bebelo. Ele trair, vivo, eu não deixava. Zé Bebelo tinha uma sua espécie de natureza, que servia ou atraiçoava. Ah, depois eu ia ver. Ah, eu ia ver se no engasgo da hora ele ia querer se estrapafar. Passo. Posso? Pode? Joaquim Beiju e o Quips ainda foram na cozinha, cortar um de comer, arranjar uma tula. Por essa volta, o jacaré mesmo combatia também, às vezes em que não estava cozinhando, e vinha atirar da beira de uma janela, com o mija-fogo. A noite breava própria. O mais escuro ia ser regulando em antes das 10 horas. E quando depois podia subir um caco de lua. Aos poucos, foi dando um tão respeitável silêncio. Não se atirava de parte nem de outra. A gente mesmo ficava na cautela de não se fabricar rumor nenhum, de não se pautear sem necessidade. De noite, o clarão das pólvoras marca a denúncia do lugar do atirador. Noite é para surpresas, de estratagemas. Noite é de bicho inusável. O Alaripe baixou, falou. O cearense, bom, esse permanecia em tudo igual. Com ele e a gente, desproduzia qualquer remorso.
O brigar parava sendo obrigação de vivente, conciso dever de homem. Por uns, assim eu punha. Por uns, assim eu devia ser inteiro, leal, eu mesmo. Mas, então, eu carecia de encostar Zebebelo ou espremer na franca fala. A que ele soubesse de minha lei, a que ele, sem um aviso, não se desgraçasse, mesmo por causa da gente. Porque Zebebelo era a perdição, mas também só ele podia ser a nossa salvação, ser a salvação nossa. Então, com ele eu ia falar. Quieto desafio. Adiantava? Aí não adiantasse. Mas então eu carecia de armar um poder, carecia de subir para cima daquele homem. Eu tinha de encher de medo as algibeiras do Zebebelo. Só isso era o que valia. Contra o quanto ele lavorava em firmes, pelo mais pensável. Não descumpria de praxe nenhuma. Determinou o pessoal para sono e sentinela revezados, onde perto de cada um dormindo, um parava acordado. Outros rondavam. Zebebelo, mesmo ele não dormia. Zebebelo, mesmo ele não dormia, sendo esse o segredo dele. Dava o ar de querer saber o mundo, o universo. Administrava, ao quase que a água para a serventia da casa vinha num rego que beirava a cozinha, encostado no lateral, descia e passava ainda por baixo da coberta. A gente podia encher as latas sem arisco. O que eles hão de é demover o rego lá em riba, botar fácil a gente a seco. Zebebelo ponderou. Mandou reservar a quantia repleta, as vasilhas achadas e procuradas. Fizemos, mas de destorcerem o veio de rego. Nunca que sucedeu aquilo, até o derradeiro final. Ocorreu água bastante. Todo o tempo, fresca abarulhava. Ao se fossem também empeçonhar o de beber. Ao se fosse também empeçonhar o de beber. Toleima, aonde iam ter sentimento de veneno para águas corrente corromper? Deus, escritura, só os livros mestres. Na noite, Zebebelo saiu engatinhando, por mais escuro e revestido, com roupas bem pretas que arranjou de um e do outro. Ele devia ter ido até longe, como rato em beira de paiol, que coruja come. Queria era farejar com os olhos o reprofundo. Voltou, aí deu ordem de outra coisa, que todos aproveitassem o sem-lua para as suas necessidades boçais, aquelas tapadas estâncias. A gente ia num vão de buracos da banda das senzalas. Assim Zebebelo instruiu e se virou para mim. Inimigo que faz igual numeração, ou menor do que a nossa. Por via disso é que não tomam coragem de dar assalto. E é também que eles não conhecem o interior desta boa casa. Falou o tanto comigo, porque era que ele me escolhia para os sussurros segredar. Me achava comparsa? Os beócios sem ideias? Não chegavam a ser contrários a mim. Ele muchuchou, até despontado.
a modo de eu, em Zé Bebelo, quase que tinha perdido toda a minha fiança. A amizade dele, eu, para longe de mim, já encostava. Porquanto que, por mão minha, no incerto, ele podia ainda vir a precisar ser matado. Eu estava em claro. Eu tinha preenchido aqueles bilhetes e cartas amanuenses, os linguados de papel. Eu compartia as culpas. A invencionice de ambicioneiro. Riobaldo, Tatarano, tu vem comigo porque tu é ponteiro bom. Fica de estado maior meu. Ele avolumou. Me inteirei, ali era a vez. Ali era a alçada para eu fazer e falar o que já disse, que eu estava com essa razão na cabeça. Se tanto pensei, é minha viveza, pelo que repontei. Eu vou com o senhor e o urucuiano, Salúcio. Vem comigo? Vou com o senhor. E esse urucuiano Salúcio vem comigo. Mas é hora da situação. Aí, na horinha, estou junto, perto para ver. Para ver como é que será, vai ver. O que será, vai ver, ou vai não ser? Alastrei no meu falar, gaguejável. No meu falar gaguejável. Senhor, sabe por quê? Só porque ele me mirou, ainda mais morto, repentinamente, e eu, a meio, me estarreci, apeado por o apatetado. Apatetado? Nem, não sei. Tive medo, não. Só que abaixaram meus excessos de coragem. Só como um fogo se sopita. Todo fiquei outra vez normal demais. O que eu não queria. Tive medo, não. Tive moleza, melindre. Aguentei não falar adiante. Zé Bebelo luziu. E ele foi de rajada. Ao silêncio, Riobaldo Tatarano, eu sou o chefe. Saiba o senhor, lá como se diz, no vertiginosamente avistei meus perigos. Avistei. Como os olhos fechei, deslumbrado. Aí, com as pernas, queria estremecer para amolecer. Aí, eu não me formava pessoa para enfrentar a chefia de Zé Bebelo. Agora, pois, mas agora não tinha outro jeito. Mas aí, nem sei, eu não estava mais aceitando os olhos de Zé Bebelo. Me olhar. No mundo não tem Zé Bebelo nenhum. Existiu, mas não existe. Nem nunca existiu. Tem esse chefe nenhum. Tem criatura, nem visagem nenhuma. Com essa presença presente, nem com esse nome. Eu estabeleci em mansas ideias, acreditei, aceitei os olhos dele. Aceitei os olhos dele, não. Agarrei de olhar só para um lugarzinho naquele peito. Pinta de lugar, titiquinha de lugar, aonde se podia cravar, certeira, bala de arma, na veia grossa do coração. Imaginar isso no curto? Nada mais, nada mais, nada mais, nada. Tive medo não. Só que aquele lugarzinho mortal, teso
Me olhei tão docemente. Sentei em cima de um morro de grandes calmas. Eu estava estando, até quando minha tosse ouviu. Depois ouvi minha voz me falando a dável resposta. Pois é, chefe, eu sou nada. Eu não. Pois é, chefe, e eu sou nada. Não sou nada. Não sou nada. Não sou mesmo nada. Nadinha, de nada, de nada. Sou a coisinha nenhuma. O senhor sabe. Sou o nada, coisinha nenhuma. Sou o nada, coisinha mesmo, nenhuma de nada. O menorzinho de todos. O senhor sabe. De nada, de nada. Ao dito, falei, por quê? Mas Zé Bebelo me ouviu inteiramente. As surpresas, ele expôs uma desconfiança perturbada. Esticou o berço, bateu 3 vezes com a cabeça. Ele não tinha medo, ele não tinha medo, não tinha inquietações, sei disso. Soube, logo. Assim eu tinha acertado. Zé Bebelo então riu, modo generoso. Zé Bebelo então se riu, modo generoso. Adiantava? Ainda falou. Ah, qual, tatarã? Tu vale o melhor. Tu é meu homem. Para alargamentos. Murmurei o soço de coisa, o que nem era palavras. Ah, bem, vamos animar esses rapazes. Amém, ele disse, espetaculava. Daí desapartamos, eu para a cozinha e ele para a varanda. O que eu tinha feito? Não, por saber, mas somente pelo querer. Eu tinha marcado. Agora ele ia pensar em mim, mas meditando muito. Achei agora. Ele ia não poder trair. Simples, mas havia de raciocinar às vezes, dar de rédea para trás, do avançado para a traição. A certa graça, a situação dele, aparvada. Eu estava com o bom jogo. Aquela noite, meu quinhão dormi. No amiudar do galo, o tiroteio já principiava renovado. Mas só os tiros espaços, para não desperdiçar e render. Porque eles estavam procedendo como nós, o igual imediato. A guerra fina, caprichada, bordada em batidor. Fui ver o madrugar da manhã, uma brancura. O Senhor sabe, no levante clareou o céu com o sol das barras, mas o curralão já estava pendurado de urubus. Os usos, como eles vijam, né? Como eles vijam, de todas as partes, urubu, passarão dos distúrbios. E, quando dava que rondava o vento, o curral fedia, mas perdoando Deus, transandava, mas era dentro da casa, mesmo sendo enorme, os companheiros falecidos. Se taramelou o quarto por tapar a soleira da porta. Se forrava com algodão e rama e aninhagens. O fedor revinha surgindo sempre, transpassava a tanto. Depois a gente ouviu miados. Sabe, o gato está lá. Alguém? É alguém não, eu acho que é algum, né? Algum gritou. Ah, era o gato, sim. Saiu, soltando surrupiadamente. Foi tornar a se ocultar debaixo de um catre, no outro cômodo. Carecia de se oferecer a ele de comer, que tem
que quem bem trata gato consegue boa sorte. No menos na sala de fora, ocupei meu ofício de mosquetear. A ganho, conforme as vasas, mais de um homem derrubei. O que rolou em réu, sei que defini. Avistante que os urubus já destemiam, se combater os tiros assaz eles abaixavam para o chão do curral. Rebicavam grosso, depois paravam as filas na cerca acomodados, acuados. Quando pulavam de asas, abanassem aquele fedor. Vamos parar aqui ou vai até o Não, paramos sim. Faltam 3 para as 8. É, E paramos esse parágrafo aqui é infinito, né? é gigantão. Estou olhando É aqui, gigantão. nas páginas seguintes, tem mais umas 2 páginas nesse mesmo É parágrafo. gigantão esse. Só separou em qual palavra mesmo? Só para eu anotar. Parei aqui. Fedor. Fedor. No É, fedor. aquele fedor, isso. Aquele fedor, tá. Beleza. Fedor. Então tá bom, gente. Então são quase 8 horas. Eu vou falar uma. Já vou procurar a Jane, já, que é o seguinte. Logo no começo da leitura, ele fala um cardápio lá e tinha Maria Gomes. Eu falei, que Tô com isso aqui, ó. Tô com isso aqui. O que é Maria Gomes? Não é? Vamos descobrir. Isso é daqui de Minas Gerais, Opa! daqui É um da prato. minha região. Ah, é? Ah, então, com você aí. É uma, E é o quê? é uma, E é o quê, gente? é uma verdura. É uma Ah, verdura. E tem outro, é conhecido também por... Como é o nome, Gorete? Da Maria Gomes? Capsova, conhecido também por capsova. Ah, olha. Mas é uma verdura. Ai, Ela é bem parece com interessante. quê? E se parece com Ah, quê? Ela se parece um pouco com serralha, você conhece? Conheço. Eu não, Parece um pouco. reprovada em tudo. Reprovada em verduras. Mas no mercado é fácil de encontrar. Aqui no Hein? Rio não é, não. Não. Aqui Hein? no Rio, você... Aqui Não. no Rio, falar de Cacipova. Ela Aqui no é... Por exemplo, aqui na nossa região, ó, ela é verde, o caule é roxeado. E o odor é bem característico, é forte. O sabor também. Um dia, numa próxima leitura, se eu encontrar na região, eu vou mostrar para você. Ah, Opa! Vou colher. mostra, porque eu fiquei aqui super curiosa também. As sementes elas são miúdas e o vento espalha. Então, você não planta a capsula, tá? Pode ser uma... A minha esposa escreveu aqui para mim, que é uma punk, é uma planta alimentícia. Tá. É uma punk, né? Legal. Não conhecia esse termo, não. Que bacana. Mas é muito interessante. E aproveitando que eu estou falando disso, nessa imagem aí dos cavalos morrendo, tal, o que eu queria destacar não era isso, não, mas quando ele fala da cidade de Januária, que é em Minas também. É um lugar que eu já estive, trabalhei por lá há algum tempo, e fica à beira-rio, à beira de São Francisco. A cidade é muito aprazível, porque tem os bares na orla, e o vapor, de fato, você vê. O vapor, né, do Chico. É muito interessante essa imagem, me trouxe essa lembrança. Mas aí fica Doutor, aí. E a cachaça é melhor ainda, viu? A cachaça, né? Nossa, é outra história. A tal de caripé.
Não, de fato. E você sabe que lá tinha uma cervejaria, a Antártica. E aqui em Minas a gente procurava a Antártica de Januário. Januário. É feito com a água do Rio São Francisco. Não sei por que era uma cerveja diferente. Olha só. É verdade. Mas é isso. E Restilo é cachaça? O quê? Que aí depois da Maria Gomes, ele diz ao que bebi água muita. E depois de bebi Restilo. Eu acho que é cana, o caldo, aquele negócio da Sei. cana, né? Ah, sei. Parece que eu acho que é. Bebi Restilo. Vamos pesquisar. Todas as famílias pesquisando. Sim, sim. Restilo aqui na região de Araraquara, eles jogam o resto do bagaço da cana. A cana. Foi insuportável. Mas alguém tira um restinho de pinga daí mesmo, mas é um fedor que ninguém aguenta. É só para jagunço mesmo. Foi forte. Eu vi aqui. Eu achei aqui que é aguardente redestilada. Aguardente forte redestilada. Isso. Ah, tá. Deve ser aquela mesmo que é só para jagunço mesmo, para tomar. Foi forte para tomar, porque o trem é fedido. E quando está muito frio. Não é qualquer um, não. Sim. Mas é isso. Ô, Ed, eu acho que vale a pena também aqui, só antes da gente encerrar, convidar todos e todas aqui da Roda Lerato para nos acompanhar amanhã pelo YouTube. A gente vai fazer um evento super bonito, o lançamento de um livro que foi resultado de um projeto literário que fizemos com mulheres, com a publicação de 10 contos escritos por essas autoras. Eu estou entre elas. E amanhã será a publicação do nosso livro, às 8 horas, no canal do YouTube da Livre Arte. A gente vai mandar para vocês lá no grupo, mas será uma honra imensa ter vocês acompanhando. Vai ser bem bonito o evento. Maravilha. Parabéns! Parabéns, gente! Coisa boa! Parabéns! Obrigada! Parabéns demais! Parabéns! Poxa, eu não vou ver, mas vai ficar publicado lá, né? Vai. Aí depois vê. Parabéns! Obrigada! Mas é isso, gente. Pode falar a palavra? Ah, sim. Vamos falar. Palavra. Ah, tá, não. Mas ficou uma pequena frase, né? Que foi altas misérias nossas. E ela tem muito a ver com a cena de muita violência dos cavalos, né? E realmente, todas as vezes que a gente impõe a guerra ou a gente imagina que é por meio da violência que a gente vai resolver as coisas, a gente só desperta a miséria humana. E aí Deus tem que ser uma plantação mesmo, né? Acho que a gente está num tempo de misérias humanas agora, e essa cena ela me chocou, né? É terrível. Fiquei com vontade de sair, porque foi muito triste, realmente. Você ficar imaginando. Foi um massacre, né? Foi um massacre. E em nome de quê, né? A imagem lembra o quadro Guernica, do Picasso. Sim, né? do Picasso. Muito triste. Mas é isso. O desespero do Fafafa, ele chorar igual uma criança, né? Sim. E às vezes a gente desejar que as pessoas vão para a guerra sem imaginar o que uma guerra é, né? É uma tristeza absurda. Ele adorava cavalo, né? Pois é. Nossa, é um absurdo isso. Mas, assim, não estou fazendo julgamento moral do livro, né? Mas dá sempre para fazer um julgamento moral da miséria humana. Eu fiquei nessa frase aqui. A gente sabe mais de um homem é o que ele não, é o que ele esconde. Eu achei isso bacana. Eu também, já achei isso formidável. É o que ele esconde, né? Isso. E é verdade, também achei.
Eu encontrei aqui uma expressão de Reobaldo, onde ele falou assim, noite é de bicho, né? Quando ele se referia às estratagemas, às manobras que um bando, né, tinha que fazer para conseguir sucesso ou para enganar um outro bando, para poder conseguir viver, né? Porque os embates, né, dos jagunços eram o quê? Vida ou morte. Eu saía-se dali ou vivo, ou então, adeus. Então, eles tinham que montar, né? Estratégias, manobras, planos de ação, e era mais à noite. Então, ele comparou isso como um bicho, né? Noite é de bicho. E é mesmo. Eu fiquei com essa reflexão. É engraçado, porque ao longo da leitura que a gente tem feito, tem muita reflexão a respeito da existência de Deus, mas hoje, por exemplo, sai que Deus é intermediado pela gente, né? Quando ele diz que Deus existe, sim, devagarinho, depressa, ele existe, mas quase só por intermédio da ação das pessoas, né? E aí finaliza, Deus é um gatilho. Então, é incrível isso, é um pouco para dizer que o bem e o mal estão nas pessoas, né? Aponta um pouco o que falava a Jess. Sim. Era isso. É isso. Mais alguém? Não? Fugindo aqui um pouco, eu encaminhei pelo WhatsApp chama Bolsa Escrita, da Revista Internacional de Direitos Humanos. É dirigido a escritoras negras ou indígenas e paga textos sobre questões mais envolvendo pandemia, direitos humanos e povos originários. Acho muito interessante isso aí para divulgar, e até do dia 3, até sexta-feira, as inscrições. Né? Nossa, Tá aí no grupo. Obrigada, obrigada, Sérgio. Valeu, Sérgio. Legal. Vamos divulgar. Queria só fazer uma correção. A cervejaria é na cidade de Pirapora. Ah, Mas é na mesma Pirapora. região, não é Januária, não. E a cachaça de Januária. Pirapora. A cachaça de Verdade. Ai, ai. Aprecio bastante. Pirapora era onde saía a barca de São Francisco, né? Muito legal. Então, tá bom, gente. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite também para vocês. Um beijo para o Iago. Obrigada. Tchau, até amanhã. Boa noite. Boa Beijo. noite. Tchau.